coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estarmos na presença de Deus, quão bom é quando nós nos reunimos para tratar de assuntos referentes à palavra de Deus, principalmente hoje, nos dias em que vivemos. Nós vivemos em épocas que as coisas elas estão invertidas, mudanças de valores. O certo passando a ser errado e o errado passando a ser certo. Por isso, hoje nós estamos aqui para estarmos nesse seminário para homens de Deus, homens valorosos, homens que são sacerdotes em sua casa, homens que saibam se comportar em todos os lugares, por onde entrarem, saibam entrar e sair, saibam a respeitar o seu próximo, saibam a fazer um papel de um verdadeiro homem de Deus. Jesus, quando ele esteve na terra, Jesus ele mostrou a simplicidade. Jesus ele mostrou o que é ser um homem que através da sua simplicidade sabia ganhar as pessoas. E Jesus ele passou ali 3 anos e meio aproximadamente, treinando os seus discípulos, ensinando a respeito dos reinos dos céus. E nesses 3 anos e meio ele formou uma equipe que eram homens falhos, sim, como nós somos homens falhos, como nós temos defeitos, mas nós não podemos nos conformar. Nós temos que a cada dia lutarmos para buscarmos a perfeição. Vamos alcançar a perfeição? Um dia que nós alcançarmos, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos na glória. Nós estaremos com o corpo idêntico ao de Cristo. E é essa a minha meta, é essa o meu desejo, é isso que eu gosto, sabe? E luto cada dia para garantir o meu nome escrito no livro da vida. E eu não quero isso só para mim. Eu quero isso para diversas pessoas. Para o máximo de pessoas que seja possível. Deus, ele deixa bem claro que a vontade dele é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é alcançar a salvação de todos. Mas nem todos querem. Porque querer é fazer por onde. Uma das coisas que a gente tem trabalhado ultimamente, nós abrimos um trabalho que nós estamos no presídio de jovens, e a cada 15 dias nós estamos lá, e abrimos um trabalho ao qual nós vemos lá pessoas de 13 anos, de 12 anos, pessoas de 15 anos, tudo pessoas atrás de uma cela. Algo muito triste, mas a maioria das pessoas estão lá por falta de uma educação, por falta de os pais abraçarem o papel ao qual Deus o instituiu. Porque hoje nós vivemos uma época onde os pais estão ausentes, os pais não estão fazendo seus papéis, e por os pais não fazer os seus papéis, a maioria das mulheres tem abraçado e feito o papel da mulher e o papel do homem. Mas porque são o quê? Porque é Jezabel? Aí as pessoas dizem Jezabel? Não, porque o homem não fez o seu papel. Aonde não existia um Acabe, não vai existir uma Jezabel. Só existe Jezabel onde tem Acabe. E hoje nós vivemos numa era, amados, que as mulheres elas estão indo para a luta. As mulheres elas estão aí, indo para a luta buscar o alimento de cada dia. Elas estão sendo as provedoras. É um papel que Deus instituiu para os homens. É um papel que desde a fundação, quando Deus ele colocou Adão naquele jardim,
ele diz cultivar e guardar. Deus, ele deu essa missão para o homem. E eu e você somos esses homens ao qual Deus confiou a nós a responsabilidade de sermos os seus sacerdotes aqui na terra. E você já imaginou essa responsabilidade que você tem de ser um sacerdote aqui na terra? De você ser um embaixador aqui na terra? De você ser luz? De você ser o sal? Veja quantas coisas Deus entregou na mão do homem. Ele disse: os céus são os céus para o Senhor, mas a terra eu as dei ao homem. Para o homem cuidar da terra, para o homem direcionar na terra, para o homem fazer a vontade de Deus nessa terra. Mas o homem, por não fazer o seu papel, o mundo está do jeito que está. Mas hoje tudo vai mudar. Hoje é um novo dia. Hoje é uma nova oportunidade. É o hoje, é o aqui e agora. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Se eu não cresce que a palavra de Deus, ela transformasse vidas, eu não estaria aqui nesta tarde. Eu não estaria fazendo a obra de Deus. Mas como eu tenho a plena convicção de um Deus que muda, de um Deus que transforma. Eu digo isso porque Ele fez isso na minha vida, sabe? E o Deus que fez isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Mas tem uma condição, a pessoa tem que querer. Porque o Senhor, Ele não invade o espaço daquele que não o quer. Por isso que Ele diz: eis que eu estou à porta aí. Se tu ouvires a minha voz e permitires que eu entre, eu entrarei, eu cearei contigo e tu cearás comigo. Uma coisa que impede o agir de Deus em nossas vidas é quando nós o rejeitamos, quando nós não o queremos. E Deus, Ele respeita aqueles que querem ser conduzidos, sabe, a um eterno sofrimento. Deus não vai impedir se a pessoa quer ir para esse lugar. Deus, Ele nos mostra todo o seu caminho. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirado por Deus. Útil para quê? Para o conhecimento, para a exortação e para a correção na justiça do Senhor. Então a Bíblia ela tem 3 finalidades. A primeira dela é de nos ensinar. Amados, se nós não, lermos a palavra de Deus, como é que nós vamos ser um homem de Deus? Como é que nós vamos seguir um caminho de uma forma correta se não estudar a palavra de Deus? Sabe? E através da palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E João 8,36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se existe uma condição, porque muitas pessoas já conheceram a verdade, mas não foram libertas. Aí as pessoas dizem bem assim: mas pastor, como é que a Bíblia diz que se nós conhecermos a verdade, nós vamos ser libertos? E tantas pessoas já conheceram a verdade. A Bíblia diz em João 8,44, que muitos estão na mesma condição de Satanás, que conheceu a verdade, mas não se firmou na verdade. Nós precisamos estarmos firmes, nós precisamos perseverar, nós não podemos desistir, nós não podemos olhar para trás, nós temos que seguir em frente. E aqui, hoje, entrou homens corajosos, homens que tomaram uma posição de chegar nesta tarde. E eu vou naquele lugar, eu vou e vou ouvir o que o Senhor tem para falar para a minha vida e através da minha vida. Porque eu só dou aquilo que eu recebo. Eu não tenho como dar algo para você se eu não receber. Eu primeiro preciso receber do Senhor, vertical, para depois resolver horizontalmente com cada um de vocês. E hoje nós estamos com esse papel aqui.
com esse papel de sermos, sabe, boca de Deus neste lugar para a vida de vocês. Mas antes de nós sermos a boca de Deus, Deus falou muito conosco. Deus, Ele tratou os nossos corações. E eu gostaria que cada um de vocês estivesse muito atento. Se o irmão de vocês, de repente, quiser conversar, você diz: olha, irmão, lá fora a gente conversa. Neste momento, sabe, eu quero ter atenção total para aquilo que o Senhor quer falar comigo. Eu não quero perder nada. Eu quero tudo aquilo que Deus projetou nesta tarde e nesta noite para derramar em minha vida, porque eu quero mais de Deus. Eu quero mais, eu não posso me contentar, sabe, com um pouquinho. Eu preciso a cada dia mais do Senhor. A cada dia eu preciso mais do alimento. Porque se eu não tivesse alimento, amados, eu morro. Nós que somos cristão é ser imitador de Cristo. E muitas pessoas ainda não entenderam o que é ser cristão. Sabe? Se acham melhor do que os outros, ficam julgando os outros. E Jesus, ele fez isso completamente diferente. Sempre Jesus, ele dizia: vai e não peques mais. Ele sempre era uma pessoa que ele dava oportunidade. E as pessoas dentro da igreja, não estou falando da igreja, sabe, o templo, mas a igreja somos nós. Temos feito com que pessoas não venham para o caminho do Senhor, porque não temos sabido lidar com determinadas situações. E nós precisamos, sabe, saber dialogar. Nós precisamos saber como abordar uma pessoa. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, por isso, nós convidamos o pastor Antônio da Igreja Aliança. Vem aqui conosco, pastor. Pode chegar aqui. Pastor Antônio, sabe, nós nos conhecemos já há muito tempo, tá? Então, eu gostaria que vocês ficassem de pé para nós receber o ministro da Palavra de Deus, que vai nos trazer esta primeira ministração. Que todos vocês, amados, venham se desarmar. Porque se tiver armado, você não vai receber nada. Mas se você tiver completamente desarmado, eu tenho a certeza daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida nesta tarde, neste lugar. Amém? Vamos erguer as nossas mãos para cá. Ó soberano Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te apresentar, ó Deus, a vida do pastor Antônio, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, venha fazer dele, ó Deus, a tua boca neste lugar, ó Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor projetou para este dia, ó Deus, que os teus planos jamais sejam frustrados, ó Deus. E o teu servo está aqui, ó Deus, para ser o teu instrumento, ó Deus, para falar com cada um de nós a respeito daquilo, Senhor, que tu queres falar conosco nesta tarde, Pai. Usa-o, capacita-o, direciona-o, Deus, em todos os momentos. Que seja o teu Espírito a conduzi-lo, que não seja, Senhor, a nós homens a falar, mas seja o Senhor a falar através do homem, ó Deus. Que o Senhor venha abençoá-lo, protegê-lo e direcioná-lo. É isso que nós queremos te pedir e te agradecer com uma salva de palma. Quantos concordam, digam amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, seja bem-vindo. Fique à vontade. Aleluia. Obrigado, pastor Antônio. Xará, não é? Antônio também. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos numa tarde de sábado, não é? Aqui, alguns trabalharam talvez até ao meio-dia, outros estão trabalhando, mas graças a Deus por vocês, que Deus os abençoe
ricamente, poderosamente. Aleluia. Queridos, abram a Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Obrigado, meu amado Carlos Santo, pela água. Carlos Santo, que na pessoa do pastor Antônio fez o convite, não é? A todos os meus irmãos também, da Igreja Aliança, que atenderam o apelo, não é? Para estarmos contribuindo também aqui e ouvindo. Já ouvimos algo tremendo agora pelo nosso pastor Antônio. E lembrando que ele estava falando sobre o errado. Hoje é praticamente quem está certo, né? É a filosofia do momento. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem, o pessoal brinca com essas coisas, não é? Não sei se vocês já viram esse áudio na mídia. O camarada liga para o doutor advogado, ele diz: doutor, eu matei uma pessoa que foi me assaltar. Eu reagi e o matei. E agora? Ele disse: você vai ter que dizer o seguinte, que você foi assaltá-lo, ele reagiu e você o matou. Aí o que vai acontecer? Você vai ter o socorro dos direitos humanos, não é, que vai ajudar. Você pode processar a família por ter sido prejudicado em alguma coisa, e você vai à polícia, se apresenta, e meia hora depois você está solto. Ele é, doutor? É. É interessante, porque o que mostra ali é que o camarada tem que fazer o contrário. Ele reagiu, matou o bandido, mas ele tem que dizer que ele que está assaltando para poder ficar livre. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não é? Mas, queridos, pensando nesse assunto sobre homens de coragem, e nós estamos vivendo um tempo nessa terra, especificamente no Brasil e no estado do Amazonas, dias difíceis e dias de tomada de atitude por parte daqueles que realmente confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não é? Nós estamos vivendo o quadro que o Brasil está, no momento, atravessando. Uma situação difícil, todos já conhecem, não vou estar aqui só repetindo o que já está aí na mídia, que todos estão cansados de ouvir tanta coisa, alguns até mudam de canal, ou colocam outra coisa para não ouvir, que já está demais, né? Parece que não tem, esse buraco não tem fundo. Cada vez mais vai se descobrindo coisas e coisas e coisas e coisas e coisas, e sabe que isso é de anos e anos e anos. E até dizer alguém, como um certo camarada, há muitos anos atrás, um político americano, ele, naquela época, se eu não me engano, foi no começo do ano 2000, quando já vinha aqueles primeiros focos de tanta coisa que tem acontecido na nossa nação, ele concluiu o seguinte: esse Brasil, esse país é muito rico, porque se isso acontecer nos Estados Unidos, já tinha quebrado. Meu Deus, e agora que a gente tem visto tanta coisa, não é? E realmente o nosso país é muito rico, graças a Deus por isso, né? É um país muito rico, mas está nas mãos, infelizmente, de pessoas erradas que estão ali governando. E é hora da igreja do Senhor, vendo esse caso, vendo essa situação, não só ser mais um na multidão para comentar, não é verdade? Para só espalhar, talvez lá nos Face, no WhatsApp da vida, só comentar ou pessoalmente conversando com outra pessoa, mas fazer alguma coisa, orar. Mas nós somos muitas vezes, queridos, até um pouco nessa área, não vou dizer relaxado, mas um pouco despreocupado. Por quê?
Eu tiro por mim, por exemplo. Uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, ore por mim, pela minha casa, está passando isso. E às vezes ela comentou aquilo, não no local apropriado, comentou aquilo ali, e eu digo: não, eu vou orar. Às vezes vem tanta coisa, né? E a gente, é uma situação aqui, outra acolá, que finda o quê? Esquecendo de orar. Mas eu tenho feito isso agora, ultimamente. Se diz alguém me abordou, né? Não era o local apropriado, e disse: está acontecendo isso. Eu pus a mão no ombro: vamos orar agora. E orar logo, por telefone: pastor, está acontecendo, vamos orar agora, por telefone, porque senão a gente esquece, na verdade. Deixa passar algo que alguém está depositando a confiança em você, como intercessor de Deus, pela vida dela, e muitas vezes a gente tem essa tendência: não, eu vou orar, e esquece. Às vezes a gente também, olhando para a situação que estamos vivendo no país, a gente comenta e esquece de buscar o Senhor, e de clamar, e de orar, para que o Senhor, em sua grande misericórdia, venha abençoar a nossa nação e dar direção a este país. E graças a Deus a gente sabe que já tem muita gente envolvida nisso. Esses dias eu ouvi uma palavra, do apóstolo Ari Caetano, eu não sei, o rádio agora? Deixa tocar aí, vamos ver. É lá fora, né? Tá. Então, estava ouvindo uma palavra do apóstolo Ari Caetano. Agora, semana retrasada, nós estivemos participando de um congresso do MDA, aqui na Igreja da Comunidade, na Cachoeirinha, na Duque de Caxias. E o apóstolo Ari Caetano, da igreja, na comunidade da Vila da Penha, né, no Rio de Janeiro, ele estava falando algo tremendo que eles fazem lá. É só para a gente ter uma ideia de que, graças a Deus, tem pessoas preocupadas, né? E esse apóstolo, ele disse que eles têm tanto um período de oração de 40 dias de jejum, parece que é fevereiro, e num desses o Senhor compartilhou para ele fazer um ato profético muito interessante, e que trouxe algo que está acontecendo. Ele disse que o Senhor compartilhou para eles orarem pela bandeira brasileira, na época, lá no final de 2013 para começo de 2014, e lavarem a bandeira brasileira com lava-jato. Ainda não tinha acontecido o lava-jato, ainda não tinha acontecido nada disso no Brasil, e foi o comando que Deus deu para ele, né, levar a sua igreja, e ele então convidou muitas igrejas para fazer esse ato. Eles foram para um local muito grande, levaram muita gente, parece 20 mil pessoas, e lá eles fizeram um clamor muito grande, lá no Rio de Janeiro, e pegaram a bandeira, mandaram fazer uma bandeira bem grande mesmo do Brasil, e com o lava-jato eles começaram a lavar e profetizar no Brasil que toda essa corrupção iria cair por terra, e um monte de coisas eles foram declarando, e não passou muito tempo, foi deflagrado a Operação Lava Jato no Brasil, que hoje, graças a Deus, foi um meio para, pelo menos, trazer à tona tanta coisa que estava acontecendo às escondidas no Brasil, e por isso toda essa situação que nós estamos vivendo, como chamam de crise no Brasil, né? Então, queridos, Deus está interessado, amém? Ele está interessado que seu povo se levante verdadeiramente para clamar pela nação, e não só ouvir e comentar e deixar por isso, mas que se faça alguma coisa, pelo menos orar, clamar, fazer atos realmente fortes e poderosos de Deus nessa terra, para ver mudanças, pois é a vontade do Senhor. E nós vamos ver, queridos, aqui, dentro desse assunto que é o tema, né, homens de coragem, nós vamos ver que um homem, há muitos anos atrás, ele teve uma atitude que impactou não só as pessoas que estavam presentes naquele momento,
e que eram soldados preparados para guerrear, como o rei daquela época, o atual rei em que essa situação aconteceu. E eu creio particularmente até impressionou o próprio Deus. Fala de uma atitude de um homem que ainda com tenra idade, com tão pouca idade, ele fez algo muito forte. Foi um homem muito corajoso naquele tempo, apesar da situação e apesar do que estava acontecendo e quem estava desafiando. 1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel, capítulo 17, o desafio de Golias, está assim o título, não é? Mas vamos ler. Eu vou ler até certos versículos, tá? Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro, e adiante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um êfode de trigo tostado e esses 3 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos e vê se vão bem, e trará uma prova de como passam Saul e eles
e todos os homens de Israel que estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera ao cuidado do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todo Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Na sequência, nós vamos falando cada momento dessa batalha, queridos, desse episódio muito importante para Israel como nação, como guerreiros, como filhos de Deus. Primeiro, observem quem era aquele que estava fazendo as ameaças. Nós sabemos muito pouco sobre os filisteus. Que nação era essa? Mas, segundo alguns, os filisteus vieram do mar Egeu. Eles eram, vamos dizer assim, uma porcentagem dos povos gregos, que foi se espalhando até chegar à Palestina ou a Canaã, né? E daí eles cresceram muito na terra e se tornaram um povo não só grande, como foi os primeiros a trabalhar com ferro. E era interessante que, estudando um pouquinho mais à frente, você vai ver que Israel praticamente não tinha armas. Porque as armas que eles usavam eram feitas de bronze, e as dos filisteus já eram feitas de ferro, porque eles já trabalhavam ferro. Até para que Israel, como a nação agrícola também, trabalhasse, eles tinham que ir até os filisteus para adquirir ferro com eles, e amolar esses ferros. Era uma forma dos filisteus subjugarem, era uma forma dos filisteus estarem ali, mantendo Israel debaixo do jugo deles. Então, veja que esse era o quadro daquele momento. E por causa de uma investida mais à frente, quando Jonas, o filho de Saul,
ele enfrentou uma pequena tropa dos filisteus e a derrotou, Saul convocou toda a nação, convocou todos os homens de Israel, como estamos aqui agora, né, para se juntarem a ele. E ali ele disse: olha, nós nos fizemos odiosos agora aos olhos dos filisteus. E houve algumas situações que Saul, como rei, ele andou fazendo por sua conta, que não era papel dele como sacerdote, por exemplo, sacrificar ao Senhor. Era preciso que o profeta da época, que era Samuel, fizesse esse papel, porque quem tem a unção de rei é dado a unção de rei, mas a unção de sacerdote é do sacerdote. E Samuel não estava presente, ele fez um sacrifício para segurar o povo, porque o povo passou a esperar e Samuel não chegava. Então eles estavam se despedindo e saindo, e Saul, vendo que estava ficando só, resolveu fazer algo, e ali foi a primeira palavra onde Samuel disse: olha, Deus iria confirmar o seu reino para sempre, mas porque você fez isso e desobedeceu o Senhor, ele vai dar o reino a outra pessoa. E já tinha acontecido a unção, né, do Davi, quando ele é enviado por Deus à casa de Jessé, e lá ele procura, e foi apresentado os demais filhos de Jessé. Depois de passar todos, o Senhor dizendo não. Ele vinha um, ele dizia: esse aí, não. Ele vinha outro, não. Esse daí, não. Você vê apenas o exterior, eu vejo o coração, Samuel, disse o Senhor a Samuel. Aí ele: ai meu Deus, e agora? Tem mais algum aí? Não, tem um moço lá cuidando das ovelhas, é o caçula, ele está cuidando das ovelhas. E Samuel foi, e o Senhor disse a esse homem, e ungiu. Já tinha acontecido a unção, mas ainda não era Davi levantado como rei de Israel. Queridos, então, veja o quadro nesse momento de guerra, e se levanta nas fileiras. A Bíblia diz que naquele tempo os gigantes existiam na terra, e sai das fileiras dos filisteus um homem, aproximadamente de 3 metros de altura. É incrível, né? Pois quando a gente olha uma pessoa hoje, geralmente com quase todo esse tamanho, geralmente a pessoa tem um desvio, não consegue. Vocês já viram essas pessoas que têm gigantismo no dia de hoje, né? Elas entortam, elas têm problema, algumas morrem até bem cedo por não conseguir. Foi um distúrbio no físico que a levou. Mas naquele tempo a Bíblia diz que havia gigante, quer dizer que era praticamente comum esse tipo de pessoa de estatura grande, não é? Então esse homem, além de ser um gigante, que era aproximadamente 6 côvados e meio, é o que dá aproximadamente 3 metros de altura. 3 metros de altura. Quando a gente olha para um homem de 2 metros de altura, nos dias de hoje, a gente já, né, olha para ele assim, porque nós temos uma estatura mediana, né, os amazonenses. Então, já olha assim, conversa com uma pessoa olhando com a cabeça meio erguida demais. Agora imagine um de quase 3 metros. E além de ter essa estatura, ele era guerreiro. Foi uma pessoa treinada desde novo para matar. Era uma arma de matar. Foi treinado para matar. E tinha uma armadura que, tudo junto, aproximava-se aos 55 quilos de peso. E quando ele saía das fileiras dos filisteus e começava, queridos, a afrontar Israel, a Bíblia diz que temia. O exército de Israel, ou o exército de Deus, como é chamado também, diante desse quadro,
se amedrontou, se acovardou. Eu imagino que, no mínimo, era para Saul, o rei, ele se levantar como o rei, e que deve ser assim. A Bíblia nos diz, o pastor ele dá vida pelas suas ovelhas. E olha que Saul não era tão pequenino, ele foi um dos... A Bíblia diz que a maior parte do povo de Israel ficava do ombro para baixo. Então ele já era um homem também grande, Saul. Mas até o rei Saul estava também na sua tenda com medo de enfrentar. E o homem ia lá, saía lá nas fileiras e começava a dizer: não tem um homem de vocês que me enfrente? Eu estava estudando isso aqui, queridos, e algo interessante que um comentarista falou, eu fiquei pensando nisso. Observem que essa afronta não ficava só no reino físico, tá? A Bíblia diz que quantos dias ele passou? 40 dias afrontando. E ele dizia: manda um homem para guerrear comigo, para lutarmos juntos. Se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Se eu o vencer, vocês serão nossos servos. E ele ia e blasfemava no nome do Deus dele lá e dizia: não tem um homem. Sabe o que isso quer dizer também? Quando eu estava estudando isso, a minha mente, a mente de pastor e de estudioso da Bíblia, é uma mente que anda muito, né? E a minha mente foi um pouquinho além, e eu imaginei aquelas palavras indo, sabe aonde? Até os céus. Sabe por quê? Porque essas palavras Satanás estava usando para dizer: cadê o homem que tu disse que iria vir ao mundo e ia pisar na cabeça da serpente? Lá no Éden ainda, não é? Cadê o homem? E agora imagine Deus vendo essa situação, um homem que saía e fazia esse desafio e falava: cadê esse homem? E ninguém aparecia, não aparecia um desses para dizer: eu vou. Não sei se eu vou morrer ou vou matá-lo, mas eu vou. Nada, todos se acovardavam. Eu imagino Deus olhando e a expectativa dos anjos esperando um corajoso sair daquelas fileiras para defender a nação e defender o nome de Deus. Porque ele blasfemava no nome do Deus dele. Em outras palavras, ele estava dizendo: nosso Deus é maior do que o de vocês. Cadê esse Deus de vocês? Que ouviu com certeza muitas das histórias, né? Quando Israel saiu do Egito e veio e se tornaram uma nação ali em Canaã. As histórias, como eles vieram pelo caminho, derrotando a Seom, né? O rei Og, rei de Bazã, e outros reis que eles foram destruídos pelo caminho. Jericó, como foi destruída milagrosamente, as muralhas caíram. Ele com certeza ouviram essas histórias e agora ele está lá. Cadê esse Deus? Cadê o Deus de vocês? Cadê o homem? E isso subia, com certeza, queridos, até os ouvidos de Deus. E era como se o diabo estava dizendo: cadê o homem? Cadê aquele que iria pisar na cabeça da serpente? Lá no Éden, a promessa, quando Deus diz: nascerá um homem, ou nascerá um fruto da mulher que dará o fim, ou pisará a cabeça da serpente, que ali, é claro, estava sendo representado Satanás. Então, observem que este quadro está não só na esfera física, mas espiritual. E Deus, os anjos, e com certeza muitos daqueles soldados estavam
confiando que iria aparecer alguém, que alguém não iria gostar daquela situação toda, mas nada. Então, está Davi, que apenas foi levar algumas daquilo que se produzia na terra, lá onde ele morava, para os seus irmãos que estavam na guerra. Os 3 irmãos estavam na guerra, e ali eles saber notícia e mandar e trazer para o seu pai. Só que quando ele chegou lá, ele ficou ouvindo aquela situação. Ele viu quando o gigante se levanta e sai e afronta novamente, porque foram 40 dias, e afronta, e nesse momento ele diz: quem é esse aí? Pai, isso aí é um dos guerreiros dos filisteus, um homem gigante, um homem alto demais, e ele está querendo um que guerreie com ele, ou que o enfrente. Davi já começou naquele momento, se remover por seu coração: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus? Quando os soldados que estavam ali perto começaram a ouvir: opa, chegou um aí que está falando diferente dos outros. Os outros estão aqui só falando da dimensão, da altura, da capacidade, que ele é um guerreiro de muitos anos, que ele é um guerreiro valente, que ele é um matador. Mas esse aí veio dizendo: quem é esse incircunciso? A Bíblia diz que logo o que aconteceu, que chegou aos ouvidos do rei. E o rei mandou chamar. Quando o rei viu o rapaz, olhou para ele: filho, você é moço, filho. Ele é guerreiro desde jovem. Ele talvez não conhecia muito a profissão de Davi. Se conhecesse, ele dizia: você cuida de ovelhas. É bem diferente estar numa batalha e cuidar de ovelha. Mas Davi lá também, o quê? Fala, ele não se calou, ele falou que ele enfrentou um urso, que ele enfrentou um leão. Em outras palavras, ele tinha sido treinado por Deus antes, porque Deus era com ele. Queridos, nós vamos ver aqui alguns pontos que vão servir para trazer de lição para nós nesse episódio que marcou a história de Davi, da nação de Israel, e que nós acreditamos que ele, com essa atitude, ele foi confirmado como homem de Deus, e daí Deus o chamou homem segundo o meu coração. Primeiro, ele aproveitou a oportunidade. Davi aproveitou a oportunidade que tinha. Observem que Davi, ele não foi bobo nessa situação toda, não. Ele começou a procurar saber o que vão fazer, o que o rei vai fazer mesmo com aquele que matar esse homem aí. Olha, ele vai dar bens para essa pessoa, vai dar riqueza, vai dar a filha e vai isentar a casa do pai dessa pessoa, desse soldado, desse guerreiro que enfrentar esse homem aí, de imposto. Ele estava diante de uma oportunidade que surgiu e o exército de Israel está acovardado, e ter uma afronta, e ter uma investida. Ele aproveitou a oportunidade. Olha, ninguém jamais consegue qualquer coisa de importância se não aproveitar a sua oportunidade ou as suas oportunidades. Queridos, o que nós podemos ver e tirar para nós, que as oportunidades vão surgir diante de nós, como homens de Deus também.
ou nós vamos agir como homem de Deus, ou nós vamos nos acovardar, nós vamos não querer compromisso e deixar do jeito que está. Muitas vezes acontecem situações e Deus permite para ver a nossa atitude diante desse quadro. Até onde realmente Ele é esse Deus que falamos que Ele é. Observem que esse jovem, Davi, ele vinha falando, ele já tinha feito salmos, já cantava para Deus, e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No campo ele cantava, ficava com a sua harpa fazendo canções. Agora era a hora dele mostrar, dele provar que esse Deus verdadeiramente era o seu pastor. Que ele confiava nesse nível a ponto de enfrentar um homem guerreiro, e ele sendo apenas um jovem de pouca idade, com nenhuma experiência como guerreiro, mas como cuidador de ovelhas sim, provar que esse Deus é o que ele dizia que ele era, nos Salmos. Surgiu a oportunidade e ele aproveitou. Quantas vezes que nos deparamos com situações, às vezes no trabalho, às vezes aonde nós moramos, ou mesmo na igreja, aonde congregamos, que ali o Senhor quer que o seu nome seja glorificado, que nós venhamos tomar uma atitude de pessoas que verdadeiramente acreditam nesse Deus, e a gente falha, querido, nos acovardamos. Muitas vezes acontece ao contrário. Nós não somos muito diferentes como o Israel que estava acuado, o Israel que estava escondido. Mas Deus tem chamado Davi, amém? Eu creio que aqui está cheio de Davi. Eu lembro que a minha esposa, ela contou uma experiência, já falou à igreja, a nossa igreja lá, essa experiência que ela passou, e que um dia o patrão dela, ele colocou ela na mesa para atender o telefone como secretária dele. Ela estava em outra mesa, em uma outra área, mas ele a colocou lá. Olha só como é que é, e que Deus está esperando da gente uma atitude de filho dele. Então, a colocou lá naquela mesa para atender o telefone que era para passar para ele. Mas, a princípio, ele disse logo: se a minha mulher me ligar, diga que eu não estou. Então ela não disse que sim nem que não. Ficou lá, sentou. E justamente quem ligou, a primeira ligação foi da esposa dele. Cadê o fulano? Já num tom também, não foi daquelas. E ela disse: meu Deus, e agora? Ela disse: ele está, mas ele não quer atender. Aí ela pegou, conseguiu a ligação lá para dentro da salinha dele. Lá vem o homem, bufando, fumaça saindo da cabeça dele. E veio para cima mesmo. Ela disse: ai meu Deus, perdi meu emprego. Eu não disse para você que não era para dizer que eu estou aqui na firma? Aí falaram logo: não, é porque ela diz que é crente, ela não mente. É? Tá. Fulana, da outra mesa, vem para cá. Você é quem vai atender agora os meus telefones, você vai para lá. Ela: glória a Deus. Não perdeu o emprego e não mentiu.
Amém, queridos? Mas quanto de nós, diante de situações assim, e principalmente no quadro que nós estamos vivendo nessa nação, onde Deus quer ver homens corajosos, tem se acovardado para o quê? Muitas vezes garantir o emprego. Ah, não, de jeito nenhum, eu vou ter que fazer isso que esse camarada está mandando fazer, não é? Porque senão eu vou perder o meu emprego, o que será de mim? A minha família precisa de comida, não é? Precisa das coisas, comprar isso e aquilo. Gente, e de repente, quando nós nos encontramos diante de um desafio, como homens agora, falando para homem também nesse sentido, de uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Às vezes aquela mulher lá no trabalho dá uma cantada da boa. Não precisa ver nem ser do trabalho, às vezes até uma vizinha ou mesmo naquele lugar que se vai, às vezes até na padaria ou qualquer situação. Eu lembro que uma vez eu estava na nossa igreja central e como estavam fazendo um evento e lá esse evento se apagava as luzes, chegou uma pessoa, uma mulher bonita e pegou na minha mão, mas eu peguei como se pega na mão de um irmão, de uma irmã. Só que ela segurou minha mão e começou a alisar minha mão e disse: pastor, você sabia que eu era pastor, né? Se você não fosse casado, eu vapo. Eu puxei minha mão. Sabe? E isso não foi só essa, houve outra investida, continuei resistindo, como até hoje, pela graça e misericórdia de Deus, tenho resistindo para glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus quer ver diante de situações, de desafios, que o inimigo vai afrontar e olhando para aquele quadro de José, meu Deus, aquela mulher, ela não investiu contra José uma vez só, não, foi várias vezes. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Mas o homem continuou firme em servir a Deus, em glorificar o Senhor e continuar do lado de Deus do que do lado do mundo. E não era, como disse o nosso pastor Cláudio Duarte, quando fala sobre isso, ele diz que não era qualquer mulher, não era? Porque mulher feia não tenta ninguém. Ele fala isso aí. Mas, queridos, é nesse mundo que nós estamos vivendo, cheio de desafios, tanto para a conquista materiais, mas também para demonstrarmos que nós amamos e servimos o Senhor, e que é nele que nós esperamos e confiamos, e que queremos honrar o nome dele. É que ele quer ver a nossa resposta diante dessa situação. Na semana passada, essa semana agora eu comentei na minha célula lá, que tinham feito uma pergunta para mim: pastor, será que não vai haver, depois de nós irmos para a glória, irmos para o céu, será que não haverá uma nova rebelião como aconteceu com Lúcifer lá no céu? É uma pergunta forte, né? E a minha resposta foi: meu amado, eu tiro por mim. A palavra de Deus diz que só vai morar com ele aqueles lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que deixaram o Espírito Santo fazer uma obra de transformação nas suas vidas. Então, imagine agora comigo, eu aqui estou. Se o que a Bíblia diz, se roubava, não rouba mais, se prostituía, não se prostitui mais, se mentia, não minta mais, uma série de coisas, e tudo isso eu estou fazendo para agradar o meu Deus, para viver uma vida de santidade na presença dele, no mundo caído, no mundo onde o pecado, como disse o Senhor, para
Caim, jaz à tua porta, todo tempo está batendo, eu estou lutando contra essas coisas, tu acha que chegando lá, num lugar tão maravilhoso, que a palavra de Deus nos descreve, vou rebeliar, ou quem sabe outro irmão vai querer rebeliar contra Deus? Se lutou aqui num mundo caído, de pecado, lutou para ser um servo de Deus, acho que lá vai se rebeliar? Jamais, não é verdade? Não tem nem cabimento tal coisa lá na eternidade. Então, mas é aqui que nós vamos provar. E nós somos um Davi, um homem corajoso. Amém, queridos? E que diante da oportunidade não vai deixá-la passar. Segundo, ele não permitiu que a sua juventude o detesse. Ou seja, mesmo que ele era jovem demais, ele não permitiu que a sua juventude fosse um atrapalho. Mas observem que o irmão dele, no versículo 28, olha só, leia para nós aí o que o irmão dele falou. Versículo 28 do capítulo 17. Sempre haverá aqueles que vão querer jogar água fria nos seus planos. Uma vez eu estávamos agora há pouco tempo, os irmãos, eu falei para os irmãos lá, e a gente estava instalando um ar, trocando de um lugar para outro, do prédio da igreja para uma sala, e de repente eu perguntei do rapaz que estava instalando, você congregou na igreja Restauração? Sim. Aí foi falando o que ele fez lá, que ele era do líder fulano de tal, e que fez vários encontros lá. Tá bom. E ali e agora? Como é que está você? Não estou mais indo para a igreja não. Eu digo, mas por quê? E ele ali, não, porque, sabe, é muito trabalho. E começou a falar a desculpa dele lá. Tá. Eu fui compartilhar algo com ele para tentar, com isso, ajudá-lo no sentido de querer novamente ir à igreja, buscar o Senhor, etc. Mas ele começou a falar uma coisa, porque uma pessoa, quando ele se afasta, querido, ele fica geralmente revoltado contra o ministério, ele fica revoltado contra essa coisa de igreja, né, de estar indo para a igreja, às vezes até contra as pessoas que talvez foram até um meio para mandá-lo para fora, né? E ele fica revoltado e ele tem palavras, muitas vezes, amargas, tem palavras, às vezes, para desestimular. E quando eu comecei a compartilhar com ele e que ele respondeu daquela forma, na hora, me veio no coração, tipo, não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha com você. Na hora porque eu vi que não adiantaria nada falar. Ele estava predisposto a não aceitar nada do que eu falasse. E assim você vai encontrar, queridos, talvez você com tanta sede de querer ajudar alguém, né, para vir para a fé, ou aquele que saiu da fé, está lá fora, você vai com muita sede para tentar ajudá-lo, e pode ser que você até se frustre. Então tem que ter cuidado, porque vai aparecer. Observem que Davi, ele começou a ficar, né? Começou a ficar atiçado com aquela situação. O que é mesmo? O que vão fazer com aquele que vencer esse homem? Vai ser feito isso, é mesmo? Aí o irmão mais velho chega e diz, rapaz, eu conheço o que você está querendo aqui, né?
Com quem você deixou as tuas ovelhas lá? Por que você está aqui? Começou uma série de coisas, tipo, desestimulando mesmo. Para ele desistir dali, ir embora para casa. Mas qual foi a atitude de Davi? Voltou para casa, né? Chorando. Poxa, meus irmãos não gostam mesmo de mim. Esse irmão mais velho aí realmente é uma peste. Não gosta de mim mesmo. Olha só a atitude dele, eu só estava perguntando o que é isso. Então, ele não ficou assim chorando, ele só disse, eu só fiz uma pergunta. O que tem que perguntar? Mas ele continuou lá. E essa atitude dele fez com que ele aparecesse e comparecesse diante do rei. Depois dele ter sido, como diz aqui no versículo 43, queridas. 43, deixa eu ver aqui, 43. Não, é o 32. É o versículo 32. Olha só. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha só. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então ele viu a vitória antes de lutar a batalha. Não se pode perceber algum traço de medo na voz de Davi nesse episódio, querido. O inimigo de nossas vidas, ele sabe quando nós só somos fogo de palha. Antes mesmo da batalha acontecer, ele já estava vendo a vitória. Amém, querido? Vendo a vitória. Sabe, mas tem tanta gente que não confia mais hoje em pessoas ligadas à fé, à igreja. Às vezes até quando eu lembro que eu fui comprar o meu carro, né? Fui fazer essa coisa do processo do banco. E quando ele disse, qual é a sua profissão? Eu disse assim, eu sou pastor evangélico. Ele disse, olha, eu não vou colocar aqui assim não. Por quê? Queridos, quando se fala hoje em pastor, se ligam, a maior parte do mundo aí fora, liga pastor com pessoas trapaceiras, né? Com pessoas sem palavra. E, de modo geral, tem muitos que não querem fazer negócio com crente, porque são pessoas, muitos não têm palavra. Falam que vão fazer e não fazem. Muitos até compram e não pagam. Não é verdade? Eu lembro que eu dei uma palavra que Deus estava me compartilhando lá na nossa igreja, muito forte, sobre essa área que nós precisamos arrumar na nossa história, nas nossas vidas, para que as pessoas nos olhem e vejam que nós somos exemplos e elas queiram esse mesmo Deus que nós servimos, essa fé que nós professamos. E dentro disso aí eu tinha falado, o irmão foi compartilhar essa mesma palavra na fábrica, foi há pouco tempo agora, na fábrica, falando lá, e ele falou que um irmão, que ele tinha uma consideração muito grande, para ele era um exemplo, estava na reunião lá, que a gente fala aquela reunião,
Eu fiz isso quando eu também trabalhei no distrito, muito isso aí. E esse irmão, ele diz que ele compartilhou essa palavra, que Deus espera da gente, um homem, um homem de palavra, um homem que faz os seus negócios e verdadeiramente cumpre, que não fica fazendo coisas erradas, que não põe gato na água, que não rouba a Manaus Energia e uma série de coisas, que não fica andando sem carteira, né, dirigindo o carro, mas sem carteira. E ele falando sobre essas coisas aí, de repente, esse irmão que era, e que ele considerava um exemplo até, se levantou, foi o primeiro a pular. Que é isso, irmão? Todo mundo faz isso. Se tratando de colocar gato, né? Gato na luz. E ele disse, ainda disse mais. Eu tenho, já deixo R$100 lá em cima da geladeira e a mulher já está recomendada. Quando chegar alguém da Manaus Energia, ela vai pegar esse dinheiro e passar para ele, se ele descobrir o gato. Homem de Deus. Homem de Deus, tá? E ainda mais, ele disse, eu dirijo moto, não tenho carteira, mas já ando já no meu bolso com o do guarda. Queridos, isso está cheio o Brasil. Como que nós podemos estar dizendo que nós vamos vencer algum inimigo dessa forma, queridos? Não é verdade? Com a vida toda torta, com uma vida toda cheia de desonestidade, como é que nós vamos vencer? O inimigo vai rir da nossa cara e vai dizer, você, vem, bota para cima. Faz que nem aquela historinha engraçada. E o camarada foi expulsar o demônio. Chegou lá, cheio de pompa lá. Chamaram ele e foi lá. E quando chegou lá, ele foi lá perto, quando o demônio já olhou para ele e disse, se tu vir me expulsar, eu vou entrar em ti. Ele, opa, fica aí mesmo. Por quê? Está cheio de pessoas, cheio de legalidade. E, queridos, isso eu presenciei, aconteceu anos atrás. E não foi fácil depois libertar esse camarada. Porque eles estavam lá. Ele era um cristão, aquele que frequenta, mas de vez em quando está na pinga também, né? Na igreja, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. E aí, de repente, o colega dele não caiu endemoniado. E ele, como conhecedor dessa área aí, foi expulsar. Eu te expulso em nome de Jesus. Queridos, esse bicho entrou nesse camarada e deu um trabalho para nós, muito grande. Davi, ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha certeza de causa. Ele disse, essa batalha é nossa, porque o nosso Deus é conosco. Mas, querido, nenhum outro tinha isso no coração. Uma nação, praticamente, um exército, um rei, escolhido por Deus, não pensava nisso, não tinha essa atitude. Mas veja, um jovem que sai lá do meio das malhadas, né, para até trazer para essa turma toda uma lição do que verdadeiramente é andar com Deus, conhecer esse Deus. Então ele viu a vitória antes de lutar a batalha, quando ele declarou, olha, rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja e pelejará contra ele. Olha só, no 43, o 43 ele diz assim, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor
dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Amém, querido? A guerra é de Deus. A guerra é de Deus. Amém, querido? Alguém dando uma ilustração muito interessante sobre a águia, disse o seguinte, que a águia, ela pega uma cobra e ela leva a cobra para as alturas. Ela leva para o seu campo de batalha, porque na terra a cobra é o quê? É ágil, é esperta, sabe dar o bote, mas nas alturas, nada, não é nada. Então leve a sua luta para o campo de batalha, para Deus, amém, queridos? Em nome de Jesus. Esse rapaz fez isso e ele disse, olha, você afrontou, foi o exército do Deus vivo. Ele estava vendo a vitória antes dela acontecer. E isso que é fé, que é crer num Deus tão poderoso. O quarto, ele foi movido por um propósito maior. Qual era esse propósito maior, querido? Olha só, o versículo 46, o que ele diz aí. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Querido, as coisas acontecem conosco e Deus permite para que o seu nome seja glorificado. Amém? Em mim e você. Lá no ímpio, lá fora, aquele que está no pecadão, ele não sabe de nada disso. Ele não vai dar glória nunca para Deus. Por mais que ele tenha uma vitória sobre um câncer, sobre seja curado de um câncer ou de qualquer outro tipo de enfermidade, se foi livrado de um acidente. Às vezes a gente, quando ouve essas pessoas que tiveram essa experiência de morrerem, saírem até dos seus corpos, né? Vocês já viram isso? A pessoa vê de longe o corpo dela lá no leito, né? Mas quando não se trata de um servo de Deus, o que ele vai dizer? Não, eu vi o meu corpo de longe, né? E ali eu vi uma luz, e vai parar por aí mesmo. Mas o servo de Deus, ele vai dizer, Deus permitiu que eu visse o meu corpo e trouxe-me de volta para que eu seja um canal dele. Amém, querido? O servo dele vai glorificar o nome do Senhor. As guerras, as batalhas, as lutas que vão surgir, vão ser travadas por cada um de nós, tem como propósito glorificar o nome do Senhor, que toda a terra saiba que há Deus em Israel, que esse Brasil saiba que há homens de Deus nessa cidade, nesse estado, nessa cidade, nesse país, que há homens de Deus. Amém, querido? O que você está fazendo com essas oportunidades que está chegando? Davi aproveitou. Diante do desafio, o que você quer ganhar com tudo isso? Nós sabemos, queridos, que estamos vivendo também um tempo, até mesmo na igreja evangélica no Brasil, onde as pessoas têm olhado muito para Deus como um Papai Noel apenas, né? Um Deus que só resolve problemas, que só tira a pessoa da falência, que ajusta a casa, a família, não é? E se ele estava na falência, ele volta de novo a viver bem, a sua firma começa a produzir novamente. Se o seu casamento estava praticamente sendo destruído, ele
volta a ter paz na sua casa, na sua família, uma série de coisas. Mas aí vem a pergunta, e daí? Para que tudo isso? Com que fim? Que finalidade? O que Deus está mostrando e quer de tudo isso? E é o que muitas vezes não tem a resposta da gente mesmo para esse Deus. Às vezes até quando ganhamos vidas para Jesus, né, e a pessoa até vai lá e diz, olha, eu ganhei tantas vidas para Jesus, já evangelizei A e B e C em tanto lugar. Mas cadê as pessoas? Cadê essas pessoas? Não é verdade? Que estamos ganhando. Deus quer mais compromisso com Ele. Amém, querido? Deus quer mais compromisso com Ele. Mais compromisso com Ele. E esse compromisso leve a você a viver como um homem santo de Deus nessa terra. E que os gigantes da vida vão aparecer para desafiar, mas você vai, como uma pessoa que tem intimidade com Deus, já vai ver a guerra ganha, amém, querido? Ou melhor, a batalha, porque a guerra vai ser até o final das nossas vidas aqui. A batalha se travará, mas você já está vendo a vitória no Senhor. Nós estamos vivendo também, além de tudo isso, um tempo de muita apostasia. Muita gente saindo também da fé e abandonando por tão pouco. Tão pouco. Eu não sei por que Deus me traz isso, mas depois eu fico num momento assim, pedindo perdão dele. Esse dia mesmo nós não somos de ferro, né? Então a gente, ferro que eu digo assim, eu saí com a família, nós fomos até a Ponta Negra. Estávamos caminhando lá na Ponta Negra, agora no feriado, estava assim de gente. Mas de repente o Senhor me fez mostrar que há tanta gente sofrendo por amor a Ele, em países onde o Evangelho é perseguido. E aqui é tão bom, vivemos tão bem, e às vezes até reivindicamos os nossos direitos, mas tem pessoas, e me veio à mente algumas cenas que eu vi de uns irmãos na África sendo apedrejados e queimados vivos, outros na Índia levando cada chutes e pisões forte e paulada, um pastor sendo a sua casa invadida, ele levando peia, paulada das pessoas. E aqui é tão bom, mas muitas vezes a gente ainda é tão ingrato e que deixa Deus por tão pouco, querido. Mas Ele está conclamando o seu exército de corajosos para esse tempo, que não se acovarda, que não volta atrás, e que se for necessário, se for preciso, até passar por situações como essa, e que não sabemos, é claro, o que vem para o nosso país para frente, nós não sabemos, com toda essa situação que está acontecendo. De repente, vamos dizer que Deus permita que surja um homem aí, uma pessoa aí que venha investir contra a igreja. Não é verdade? A gente vê que eles se faz todo esse movimento, está lá contra essas pessoas que desviaram muito dinheiro do público, né? Do setor público, da sociedade de modo geral, que se tirou tanto dinheiro. Mas vamos dizer que de repente venha se invertir o quadro e comece a investir contra as igrejas mesmo, para valer, com tanto dinheiro arrecadado também de muitas igrejas aí que estão na mídia e que só estão ficando milionárias, com tantos apelos, às vezes apelos completamente longe dos padrões de Deus. E isso vem investir, vem uma perseguição, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas e aí os corajosos de Deus mesmo? É isso, né? Aí nós vamos provar se somos mesmos os corajosos de Deus. Mas eu creio que você é um corajoso.
Amém, querido? Você é um corajoso de Deus. Você é um homem de Deus, chamado para ser servo de Deus, um sacerdote do Senhor. Como o nosso pastor já falou no começo, um sacerdote que Deus levantou para dar direção à sua casa, para ser um homem que dá palavras, direção e profetiza, ensinando a sua família que Deus é digno de ser louvado, adorado e servido. Amém, queridos? Glória a Deus. Os nossos pais fizeram a parte dele. Agora somos nós. E amanhã é os nossos filhos. Amém? São os nossos filhos. Vamos baixar a cabeça para orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós vimos agora um exemplo de um jovem na tua palavra, e que mais tarde foi feito referência a ele como um homem segundo o teu coração. E isso nos leva a pensar também na lista de Hebreus capítulo 11, aonde ali diz a tua palavra, homens cujo mundo não era digno. A lista continua em aberto. Eu e esses amados aqui podemos fazer parte dessa lista, que somos também os heróis da fé, aqueles que o Senhor chamou, capacitou, como trouxe provisão. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos que diante das situações desse mundo, Senhor, de pecado aí fora, nós possamos, Senhor Deus, ter essas atitudes desses homens do passado, que seus nomes estão arrolados nesse livro sagrado, como um exemplo de fé, de coragem, homens destemidos, e muitos deles morreram por serem servos do Senhor, mas morreram crendo, Senhor, que o trabalho não foi em vão, no Senhor não foi, não é e não será nunca em vão no Senhor. Abençoa cada um desses homens, que lá no seu lar ele seja esse homem de Deus, que lá no trabalho ele seja esse homem de Deus, que lá na vizinhança seja esse homem de Deus. Se é uma pessoa envolvida com um esporte, joga futebol, meu Deus, lá ele seja um homem de Deus. Quando ele estiver também dirigindo o seu carro, ele seja um homem de Deus. Se estiver na sua moto, seja um homem de Deus. Seja qual for a ocupação, seja qual for a profissão, seja qual for a atividade, o teu nome seja glorificado. Ó Deus, através das nossas vidas, oro e abençoo a vida deles, para prosperarem, Senhor, em toda graça, em todo conhecimento, em toda sabedoria do Senhor, Pai. É no nome de Jesus que eu peço, e a igreja diz: amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, muitos que os seus nomes estão registrados na Bíblia Sagrada, desses heróis, eles honraram a fé, mas muitos também foram honrados pela fé, amém? Seja qual for. O que quer dizer isso, pastor? Pedro, Paulo, a maior parte dos apóstolos honraram a fé que eles tinham no Senhor, morreram, mas outros foram honrados pela sua fé. Abraão morreu velho, rico, né? E muitos outros homens, que a fé que eles tiveram no Senhor os levou
a serem muito abençoados e prósperos. Mas não quer dizer que eles eram diferentes daqueles que morreram por causa da fé do Evangelho. Amém, querido? Seja assim. Se eu vir a morrer, porque eu sirvo a Deus, por uma investida de alguém, de alguma situação, amém. Mas se eu morrer de velho, morrer servindo Deus, amém, amando Deus do mesmo jeito. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Pastor, obrigado pela oportunidade.